Hoje vamos falar do astral inferior ou dos seres umbralinos. Já falamos no vídeo do minicurso de apometria sobre os habitantes do plano astral, mas neste a gente vai especificar um pouco mais sobre estes habitantes. O astral inferior, ele é habitado por uma diversidade de consciências espirituais. Neste local, eles esvaziam todo o magnetismo inferior, aquela baixa energia, aquela energia de baixa frequência vibratória. Então, eles esvaziam todo esse magnetismo inferior que está aderido no corpo astral. Todo o desequilíbrio que eles viveram na Terra proporcionou o acúmulo dessa massa de magnetismo inferior. Muitos vão carregar massas de outros também, por exemplo, no caso do assassinato. Por quê? Porque o sangue é um elemento vivo, cheio de magnetismo animal. Então, quando se derrama o sangue, entre aspas, de alguém, este material energético se adere à pessoa. Então, além do peso de si mesma, ela vai carregar o peso de quem infringiu a vida. Com o tempo, os espíritos vão diminuindo essa massa, então eles ficam ali naquela zona para descarregar essa massa negativa inferior. E com esse tempo descarregando, eles vão perdendo esse corpo astral, ficando mais sutis, né? Se elevando, entre aspas. E quando eles ficam mais sutis, fica mais difícil ser visto pelos clarividentes, né? No astral inferior também tem médiuns desencarnados. Não tem aquela máxima do hermetismo, como é em cima, é embaixo? Muito bem. Se aqui na Terra físico a gente tem médiuns para trazer os habitantes do plano astral, os desencarnados, os espíritos, lá no astral a gente também tem médiuns para trazer a comunicação de espíritos mais sutis que o plano astral. Então, são camadas. Nosso universo está em camadas. A Terra, o plano físico, os médiuns fazendo essa interseção entre o plano mais sutil ao nosso, o astral. Lá no astral, a gente também tem essa outra camada, também tem os habitantes, como aqui na Terra, tem os médiuns também que fazem a interseção a um outro astral mais sutil, o astral superior, vamos dizer assim. Dentre os habitantes do astral inferior ou seres umbralinos, temos os elementais. Os elementais são as formas pensamento, sentimento, geradas por nós, pela nossa mente. Dentre os elementais normais, sendo formas pensamento e sentimentos, tem um outro tipo de elemental mais perigoso, que são direcionados diretamente contra a pessoa por terceiros, de forma intencional. E estes elementais podem acompanhar alguém durante várias encarnações e são dificilmente removidos através das técnicas convencionais, porque eles ficam ali incorporados no corpo astral. Esses elementais, eles atuam e atacam os pontos mais fracos que a pessoa possui. Eles são oportunistas. Vamos citar alguns deles que são facilmente confundidos com emoções e sentimentos que temos aqui na Terra. No atendimento apométrico, muitas vezes o médium começa a sentir sentimentos como raiva, inveja, ódio, rancor, mágoa, etc., pensando que talvez seja algo da linha de tempo atual ou de uma linha de tempo pregressa que o consulente sentiu, mas pode ser também um elemental intencional. Por exemplo, eles criam um elemental de inveja, que é um elemental vampirizador de energia vital e dilapida também os bens materiais. Tem o elemental da raiva, que provoca doenças, fraqueza física, atrai também ali muitos desencarnados falecidos com muita raiva ou ódio. Então ele é altamente destrutivo. Tem o elemental do ódio, que faz da mesma forma que o elemental da raiva, só que um pouco mais letal. Tem o elemental do medo, que é um elemental muito complexo. Ele age dentro do emocional ou do mental, né, do corpo emocional ou astral ou corpo mental. E ele produz fraqueza de caráter, síndromes de pânico, depressão, insegurança, interferências diversas no campo emocional.
e liga a pessoa a energias densas do astral também inferior, fazendo a pessoa ser puxada para essa baixa vibração. Elemental da culpa, que diminui a autoestima da pessoa, atrai entidades suicidas do umbral. Elemental da luxúria, relacionada ao uso da energia sexual. Tem ligado ao elemental da luxúria, tem os seres umbralinos incubos e sucubos. Os incubos e sucubos são a personificação de elementais de perversidade sexual. Eles podem se acoplar e levar a pessoa ao comportamento sexual desequilibrado. E vai levar a constante procura de parceiros, nunca está satisfeito. E aí a pessoa vai para a dependência química e alcoólica também. Tem o elemental do fanatismo, da negatividade, da preguiça, do comodismo, da avareza, da perversidade, que é um elemental muito denso, que esse elemental está ligado geralmente a pessoas que fizeram mau uso da magia, prejudicaram muitas almas em outras linhas de tempo. Elemental do rancor. Elemental do rancor é um elemental muito forte também, gerador de doenças e da destruição das células humanas. É muito comum esse elemental do rancor estar presente na origem dos casos de câncer, anomalias autoimunes. Esse elemental leva à completa destruição da energia crística primordial das células, então pode levar a pessoa à morte. Elemental da maldição. Esse elemental da maldição, ele entra no cardíaco, no frontal e na região da nuca, geralmente. Bom, como vocês viram, existem diversos. Eles podem criar qualquer tipo de elemental com um sentimento ou uma emoção. Eles especificam, manipulam intencionalmente aquilo. Então, muitas vezes, na mesa apométrica, quando o médium está sentindo um sentimento, é interessante verificar se não é um elemental acoplado ou é mesmo originário do mental daquele consulente. Esse conteúdo foi retirado do livro Tratado de Cura Quântica Estelar, do Rodrigo Romo. Então, o que a gente percebe é que os nossos pensamentos mais frequentes vão definir a vida que vivemos. A gente não é vítima do acaso. O pensamento é altamente plástico, ele se materializa tanto, que hoje existem tecnologias astrais com formas pensamento. Eles se utilizam dessa matéria que criamos contra nós mesmos. Então, aqui eu deixo frisado a importância do equilíbrio de pensamentos e sentimentos. Então, com cada pensamento, cada olhar, ideia, distração ou sentimento, criamos elementais. Mesmo enquanto dormimos, estamos emitindo elementais que nos afetarão e nos cercarão. Então tudo é sobre nós mesmos. Esses elementais, eles são emitidos com uma intensidade correspondente à força dos desejos que deram origem a eles. Quando atingem seu objetivo e cumprem seu propósito, retornam ao seu Criador para serem novamente projetados com poder cada vez maior, ou seja, são retroalimentados com a nossa energia. Esse procedimento é repetido muitas vezes, criando dentro de nossa personalidade um ambiente terrível de escuridão. Da mesma forma que podemos envenenar o corpo físico consumindo alimentos prejudiciais, ou podemos purificá-lo, melhorando a maneira como nós nos importamos com esse templo que é o nosso corpo, então também envenenamos a nossa personalidade, o nosso corpo astral, nosso corpo mental, criando assim a doença. Os elementais são de 3 tipos. Eles nascem da nossa personalidade, são atraídos do externo ou nós criamos. Os elementais, eles são alimentados pela energia etérica, né, como vimos. Quanto mais sentimos aquele elemental, pensamos ou alimentamos. Por exemplo, quando se faz uma volta ao passado, uma regressão, que você tem catarses e sentimentos, aqueles sentimentos podem realimentar
e deixar aquele elemental mais forte. Então, é preciso ter muita cautela nesse tipo de terapia. Qual seria então a solução para os elementais? Na apometria, a gente desintegra esses elementais, mas deve-se sempre substituir por esse vazio que ficou, né, do elemental desintegrado, por um elemental construtivo, elementais amorosos. Então, com todo esse estudo, que a gente conclui que é muito difícil para as personalidades mudarem muito rapidamente, pois cada personalidade é composta por uma rede de elementais. De repente, remover grandes elementais ou uma coleção de elementais semelhantes pode desestabilizar. Acreditamos que para superar as cadeias do passado é melhor reconhecer sua fonte usando a razão e depois trabalhar para substituí-las e transcendê-las. Precisamos deixar de lado e não insistir em eventos passados. Ao deixar ir o passado, que está atrás de nós e é imutável, nós desenergizamos os elementais que nos deprimem, privando-os de seu sangue vital. Podemos então viver sem restrições no presente. Deixe hoje pertencer a hoje e não à atração de ontem, nem o empurrão de amanhã. Do livro Ensinamentos Esotéricos, do Dr. Stilianos Atezlis.